O Deus dos Hermetistas. A porta além do conhecimento. Joshua atravessou a porta sem hesitar. Durante muito tempo teria parado diante dela. Teria analisado seus símbolos, procurado armadilhas, feito perguntas. O antigo Joshua era movido pela curiosidade. Mas algo havia mudado durante a subida da Torre do Conhecimento. Depois de aprender sobre Hermes, sobre os 7 princípios herméticos e sobre a alquimia da própria consciência, ele já não buscava apenas respostas. Buscava compreensão. Por isso atravessou. Esperava encontrar outro salão, outra biblioteca impossível, talvez mais um guardião encarregado de transmitir algum ensinamento oculto. Em vez disso, encontrou o vazio. Era algo que parecia existir antes mesmo dessas definições. Joshua sentiu uma estranha sensação de desorientação. Seus pés tocavam alguma superfície invisível, mas ele não conseguia distinguir um chão. Tentou olhar para cima e percebeu que não havia um alto. Olhou para trás e descobriu que não existia um atrás. Ao seu lado, Zig observava tudo com uma seriedade incomum. O pequeno guia normalmente tinha uma resposta rápida para tudo. Às vezes uma piada. Às vezes uma provocação. Mas naquele lugar ele parecia tão cauteloso quanto Joshua. "Onde estamos?" perguntou Joshua. Zig demorou alguns segundos antes de responder. "No limite." "Limite de quê?" "Do conhecimento." Joshua franziu a testa. A resposta não o satisfez. Nos últimos meses ele aprenderá que o universo era mental. Aprenderá que tudo vibrava, que os opostos eram extremos da mesma coisa e que a realidade visível era apenas uma camada de algo muito mais profundo. Parecia impossível que, depois de tudo aquilo, ainda existisse um limite. Conhecimento não deveria ter fim, disse Joshua. E não tem, afirmou Zig. Então por que estamos no limite? Zig soltou um miado curto. Por que você chegou ao ponto onde o conhecimento encontra o mistério? A frase permaneceu suspensa entre eles. Joshua observou o vazio ao redor. Quanto mais tentava entendê-lo, mais ele parecia escapar. Era como tentar segurar água com as mãos. Então algo começou a acontecer. Pequenos pontos luminosos surgiram na distância. Primeiro 1, depois 10, logo milhares e milhões. Em poucos segundos, o vazio foi preenchido por galáxias inteiras. Joshua reconheceu algumas delas. Vira imagens semelhantes em livros de astronomia. Outras eram tão estranhas que pareciam pertencer a universos completamente diferentes. Eram espirais gigantescas, nuvens cósmicas, aglomerados de estrelas. Tudo girando em uma dança silenciosa. A visão era tão grandiosa que ele sentiu um nó na garganta. É o universo? Perguntou Joshua. Não. Respondeu Zig. Então são vários universos? Replicou Joshua. Também não. Respondeu Zig com expressão de deboche. Joshua olhou para Zig. Você está respondendo tudo com enigmas. Por que algumas coisas não podem ser explicadas diretamente? As galáxias continuavam se multiplicando. Agora Joshua percebia que elas não ocupavam o espaço ao redor deles. Na verdade, pareciam flutuar dentro de algo invisível. Como partículas de poeira atravessando um raio de luz. Foi então que uma percepção estranha surgiu em sua mente. Por um instante ele teve a impressão de que aquelas galáxias não estavam diante dele. Estavam dentro de alguém. A ideia era absurda. E justamente por isso parecia verdadeira. Zig. Sim? Respondeu o amável gato. O que estou vendo? Perguntou Joshua. O pequeno Zig parou e olhando para as milhares de galáxias distantes disse.
Você está vendo o que os hermetistas chamam de o todo. Joshua sentiu um arrepio. A expressão não lhe era desconhecida. Ele a encontrara diversas vezes nos ensinamentos herméticos. Mas sempre parecerá uma ideia abstrata, apenas uma palavra ou um conceito. Agora era diferente e parecia algo vivo. O todo seria Deus? Perguntou Joshua. Isso seria o mais próximo do todo que talvez você possa imaginar. Joshua observou novamente as galáxias. Então Deus criou tudo isso? Sim. Como? Zig caminhou alguns passos pelo vazio. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando você sonha, cria um mundo inteiro dentro da sua mente? Acho que sim. Nesse mundo existem lugares, pessoas e histórias. Sim. E onde esse mundo existe? Joshua refletiu. Na minha mente. Exatamente. Zig olhou para as galáxias. Segundo o hermetismo, o universo existe dentro da mente do todo da mesma forma que um sonho existe dentro da sua. Joshua ficou imóvel. Já conhecia o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Mas ouvir aquela frase e compreendê-la eram coisas completamente diferentes. Se aquilo fosse verdade, então todas as estrelas, todos os planetas, todas as civilizações, todos os seres vivos. Tudo fazia parte de um pensamento. Um pensamento divino. A ideia parecia impossível e ao mesmo tempo explicava muitas coisas. Explicava por que os hermetistas afirmavam que a consciência ocupava um lugar tão central na realidade. Explicava por que os antigos sábios insistiam que conhecer a si mesmo era uma forma de conhecer o universo. Talvez porque ambos surgissem da mesma fonte. Joshua sentiu uma estranha mistura de fascínio e humildade. Durante anos a humanidade olhara para o céu imaginando que as galáxias eram a maior coisa existente. Agora ele começava a suspeitar que elas eram apenas ondas na superfície de algo infinitamente maior. Então somos parte do todo? Zig o encarou. Essa é uma pergunta perigosa. Por quê? Porque muitas as pessoas respondem rápido demais. Joshua aguardou. Alguns dizem que somos o todo. Outros dizem que somos separados dele. O hermetismo segue um caminho mais sutil. Prosseguiu Zig. Qual? Indagou Joshua. Zig fez uma carinha de felicidade e disse: Você descobrirá. Naquele instante, uma luz colossal surgiu diante deles. Parecia nascer da própria estrutura da realidade. As galáxias começaram a girar ao redor da luz como folhas carregadas por um rio invisível. Joshua sentiu seu coração acelerar. Tinha a impressão de que estava prestes a testemunhar algo que nenhuma linguagem humana seria capaz de descrever completamente. E, pela primeira vez desde que começara sua jornada pela Torre do Conhecimento, percebeu que talvez existissem verdades que não podiam ser aprendidas e sim apenas contempladas.